Voltamos agora para continuar o debate sobre alienação parental. E vamos trazer um assunto bastante importante, como a gente estava debatendo na parte anterior. É quando o genitor introduz como um assédio sexual, ele coloca uma história, como isso afeta a criança, a partir do momento que essa criança cria como se isso fosse uma realidade? A alienação parental ela é caracterizada por vários fatores. Uma delas é a implantação de memórias, muitas vezes de falsas memórias. A repetição de determinado fato pode acabar se tornando verdadeiro na história daquela criança. E aí, o que acontece? A gente não sabe exatamente se aquele relato de violência sexual, de assédio sexual, é verdadeiro ou não. Só que, na dúvida, eu tenho que proteger, eu tenho que preservar essa criança. Eu não posso ter dúvida e ter o risco de que ela efetivamente esteja sofrendo algum tipo de violência. Então, a primeira coisa que se faz é o quê? Afasta. Você afasta para que você possa apurar. E a apuração, ela demanda uma escuta que nem sempre os atores do Poder Judiciário, como nós conhecemos, os advogados, juízes, promotores, defensores, estão prontos. Nós não temos, talvez, ou não tínhamos, uma escuta flutuante, uma escuta diferenciada, um conhecimento diferenciado, que me parece ser necessário para esse tipo de situação. E é exatamente aí que a gente precisa de uma equipe significativa que venha nos auxiliar. Como é que vai ser essa escuta dessa criança? Porque se eu perguntar para ele, ele pode, tanto numa crise de lealdade com o pai ou com a mãe, e atenção, não são só os pais que alienam. Muito bem colocou a Lenita, que pode ser um terceiro, e esse terceiro, por vezes, é comum que sejam os avós. Porque, por vezes, no Brasil, nós temos muitos avós cuidadores, e são essas pessoas que gerenciam o dia a dia dessas crianças. Então, às vezes, no afã de alijar o contato, de afastar o contato entre pai e filho, entre mãe e filha, você tem aí uma denúncia de violência sexual. O risco faz com que você afaste o denunciado da vítima, porque você precisa apurar. E aí entra num processo que é extremamente doloroso e desgastante, para que se possa apurar se efetivamente houve ou não esse assédio. Então, esse momento da escuta diferenciada, do depoimento da criança em sede de violência sexual, ele não pode ser como depoimento habitual que nós verificamos, exatamente pela peculiaridade do caso, tá? Você fez assim, você queria... Não, daí você falou em equipe, né? A necessidade de uma equipe interdisciplinar, Exatamente. Né? Porque eu já vi casos assim, já ouvi casos, você também, mas assim, até na clínica mesmo, de pais e mães, né? Que são afastados assim, né? Radicalmente, tem a sua comunicação, seu contato assim, isso não pode acontecer. Né? Isso não pode, porque muitas vezes, quando nós estamos falando de alienação, digamos, isso aí seria o ápice, né? Seria o radicalismo, né? Assim, assim como um ato de desespero para querer, assim, eu quero um filho só para mim, por exemplo, né? De acusar isso seria aquela manobra final de conseguir ter o filho só para si, porque dizendo, né, que se sabe que o juiz, né, alguns juízes, porque eu já sei que já tem atitudes diferentes, eles vão cortar, né, radicalmente esse contato. Então, por exemplo, eu já participei assim, de debates, já ouvi que tem, até aqui mesmo no Tribunal de Justiça, né, há uma aproximação, não há esse corte, né, assim... São visitas assistidas. Visitas assistidas, são importantes, assim. Mas, normalmente, desculpa interromper, quando acontece um relato de agressão, é unânime a decisão dentro desse afastamento? Você não tem nada muito unânime. Você não tem... Mas você verifica o seguinte, dependendo da narrativa, considerando a seriedade, a importância disso, você busca fazer com visitas assistidas. Assistidas por quem? Por psicoterapeutas, por assistentes sociais, por pessoas de confiança do juízo que são observadores. Eles não vão intervir diretamente num primeiro momento na relação da criança com o pai, da criança com a mãe. Não é esse o objetivo, mas ele precisa observar aquela... Porque, veja bem, se eu não tenho medo desse pai, como é que eu estou sendo violentada por esse pai de quem eu não tenho medo? É a observação do olhar, a observação da fala, a observação do toque. São vários
elementos que vão ser avaliados naquele instante. E tem que tomar muito cuidado, Verdade. porque muitas vezes isso pode demorar muitos anos. E esses anos, eles podem criar um abismo, talvez intransponível, entre pais e filhos, entre netos e avós. Então, tem que se tomar muito cuidado nessa avaliação. Por isso a importância da visita assistida, para que não haja um corte em definitivo. Mas tem que se tomar muito cuidado. Porque por trás disso também pode ter as mentiras, né? Porque, na verdade, né, são feitos, por exemplo, assim, os pais que querem, ou mães, né, querem fazer isso, fazem filmagens, são filmes, são gravações, chegam com um farto material, assim, para comprovar que aquilo aconteceu. E a criança, assim, às vezes ela vai ser ouvida, essa criança, ela fica assim, a mamãe falou, entendeu? Assim, se for porque você tem que ver a falsidade, né? Então, as reações, o que é falado, o que escapa, você tem que estar muito atento, porque há muita mentira nisso, né? Como eu disse, né? Como é a atitude mais radical para afastar pais e filhos é essa, né? Então, meus queridos, eu só quero sinalizar também uma coisa que não foi falada. É que a alienação parental, nem sempre, pode ser muitas vezes intencional, calculada, mas muitas vezes também ela é inconsciente, tá? Às vezes as pessoas estão repetindo nas suas histórias o que ela passou na infância com seus pais, seus próprios pais. Então, elas vão reatualizar aquilo, né? Nessa relação com os filhos. E outras vezes reatualizam as relações conjugais também. Também, exato. E está muito ligada a essa ferida narcísica. Como é que você não quer ficar comigo? Se você não quer estar comigo, então alguma coisa com você não funciona. E é nisso que os filhos são usados como objeto. Você muda a posição jurídica do filho. Ele deixa de ser um sujeito de direito e se torna um objeto de violência ao genitor. Quando a gente fala em parental, a gente está falando dos pais e não dos parentes. É um direcionamento aos pais. Você transforma aquela conjugalidade em parentalidade. E não pode. São duas relações distintas. Uma é a conjugal e a outra é a parental. E achar esse meio termo, me parece que às vezes é muito difícil. E em meio a essa relação toda da questão do radical, a gente está citando as crianças como vítimas. Os pais, do outro lado, aquele pai que também está do outro sofrem, lado, né? também são vítimas Na nesse verdade, assim, se a gente parar e pensar, né, numa situação desse tipo, está um sempre tentando, né, digamos, atacar, competir com o outro precisar se defender. Às vezes você tem muito empoderado, né, querendo assim ser ele que é o potente. Você também, nesse meio, você também encontra pessoas que têm uma patologia, né? Você também encontra pais perversos, né? Pais que sentem prazer em machucar o outro, então se apoderam da criança como uma forma de atingir o outro, como uma forma de se vingar. Então você fica naquela situação que às vezes é necessário realmente recorrer, né, a judicializar, porque as pessoas precisam tipo de uma suplência, né, paterna, de uma suplência assim que vai. Eu já tive crianças assim que o pai viu que a criança precisava, empurrava o outro pela escada do colégio, a criança precisava de atendimento e a mãe não se negava. Ele precisou de quê? De uma declaração da escola, de uma avaliação minha para levar para o juiz, para que o juiz determinasse aquele tratamento psicológico, que de fato aconteceu. Né? Então, você vê que a gente tem que pensar em alternativas quando nos defrontamos com essas situações de alienação muito graves, para evitar que se perpetue esse sofrimento. São todos grandes vítimas. Porque em cada adulto tem uma criança, né? Pais e filhos são as grandes vítimas aí. Vamos ouvir mais uma pergunta? Sim. Os meus pais são separados desde que eu era bebê e eu tenho uma boa relação com eles, mas eles não têm uma boa relação entre si. Se eles falarem mal deles, pra mim, isso seria uma alienação parental ou não por eu ser maior de idade? Essa é uma questão bastante importante. A maioridade, isso pode acontecer também? Peraí, instante, mas ela já disse nesse caso aí, né, que os pais já eram separados desde então e sempre,
né? Não se falar, davam bem, mas que ela se dá bem com eles. que Se aí, ela se dá é, bem com a eles, separa- ela não foi alienada. Não foi ela alienada, não foi mas o alienada. fato de ser maior de idade, isso, para uma outra pessoa, num outro caso, isso pode acontecer para uma pessoa maior de idade? Não, mas eu acho mais difícil, porque, assim, não é impossível, mas uma pessoa maior de Já idade, formou a sua convicção. ela já formou, já tem as suas convicções formadas, ela tem a sua capacidade de pensar, de avaliar, espera-se, né? De refletir, né? Espera-se, mas também não podemos garantir, porque também encontramos pessoas com uma idade cronológica avançada e que também são bastante imaturas. Mas, geralmente, se ela não foi alienada durante todo esse tempo, né, até se tornar maior, talvez ela esteja, ao saber da existência, porque essa nomenclatura, alienação parental, digamos, é uma maldade, entre aspas, que sempre existiu, apenas ela foi batizada, nomeada de alienação parental para que ficasse mais claro, né, para batizar, ou dar um nome a essa maldade, né? Se uma criança, um adolescente, alguém, né, foi bem tratado pelos pais, em que um respeitou o outro, né, e houve um carinho, um relacionamento harmonioso, então a tendência é que possa se cultivar do amor. Eu acho que é isso que nós temos que lembrar, né, mais, assim, até na nossa própria sociedade, né? Porque a gente só se fala em violência, em abuso. Alienação parental é uma forma de abuso emocional, tá? É uma forma de maldade. Então, eu acho que é muito importante e eu gostaria de, pelo menos, já que nós temos pouco tempo, mas pelo menos citar, né, além, claro, dos grupos de estudo, né, do encontro de pais, da terapia, também falar na mediação, né, na mediação desses conflitos, né? Que eu acho que é uma coisa que até antes mesmo de judicializar, quando estão havendo os desentendimentos, que seja oferecido para esses pais essa proposta da mediação, né? O que é mediação? Mediação é a possibilidade das pessoas poderem dialogar, né, num clima de respeito mútuo, né, que um possa ouvir os interesses, os desejos do outro, possa respeitar, exatamente que não fique um dominante, outro dominado, que haja essa tentativa de, se não puder chegar a acordo, mas que haja uma transformação em conflitos, né, que prejudicam a comunicação. Eu acho que foi a primeira pessoa que falou, que ela fala disso, né? Que ela fala da Gisele, que ela deve fazer, né? Que se ela deve falar com o filho ou deve falar com... Quer dizer, a gente não sabe ali se ela se dá com o pai dessa criança. Ela até lembrou bem, tem que estabelecer isso, porque não há nada, né, estabelecido entre eles. É uma guarda que está alternada, ali tem uma grande confusão. Assim, acho que tem algumas coisas aí, pelo viés jurídico, que a gente tem que observar. No caso, essa moça que perguntou pelo fato dela ser maior de idade, não vai ter repercussão. Porque a lei da alienação parental, ela tem uma medida muito mais preventiva de cuidados do que propriamente punitiva. Tanto não que não haja sanção. E hoje existe um projeto de lei, que é de 2016, que tem por objetivo tornar crime, tipificar como crime a alienação parental. Então, a gente tem que olhar isso sobre vários aspectos. Primeiro aspecto, o que caracteriza a alienação parental? A alienação parental é caracterizada pela desqualificação do genitor em relação ao outro. A alienação pode ser caracterizada como a implantação de falsas memórias. A alienação pode ser caracterizada como você retirar a criança do endereço, levar para outro e omitir esse novo endereço do pai ou da mãe. Você não disponibilizar para o outro genitor os dados médicos e estudantis da criança. Ou seja, você vai afastando pai e filho um da vida do outro. Você aliena, você tira o pai. Você mata ele em vida, você acaba afastando ele do convívio. E quais são as sanções? Quais são as penas para isso? A primeira é você admoestar, você falar, escuta, alienante, não pode. Você chamar a atenção do outro. E outras vão surgindo. Por exemplo, se você tem a guarda compartilhada, porque a guarda compartilhada ela não era a guarda obrigatória. Tá? Hoje, sim.
Então, você ainda pode, mas inverter a guarda. Se a guarda é compartilhada, você retira do alienante e dá só para o pai alienado. Também é muito complicado isso. Porque você não pode impedir o convívio, o contato e retirar a responsabilidade de um dos pais. O maior de idade, ele não está sob guarda. Tem essa outra questão. Você tem a inversão da residência, do domicílio da criança. O maior de idade, ele não está também sobre essa ordem e organização de estar obrigado a morar com o pai ou com a mãe. Ele decide aonde ele vai morar. Então, no caso dela, não é alienação. Pode até ser que lá atrás ela, lamentavelmente, tenha sido vítima de uma alienação parental e parece que superou aí, né? Que teve aí uma... Ou a fala dela de um sofrimento, eu não sei, porque também a gente não tem como saber totalmente o que vai dentro do outro, ouvir um relato. Ela pode estar questionando, né? Algo que ela tenha vivido. Para ter chamado a atenção dela, algo pode ter acontecido, mas sem ouvi-la, sem conhecer um pouco mais da história, fica difícil afirmar. E, de qualquer forma, hoje você não teria como medida jurídica algo aí que pudesse proteger. Digamos assim. Doutora Leonora, Lenita, eu quero agradecer a presença de vocês aqui no programa. Obrigado. Obrigada pela oportunidade, tá? Reflexão, polêmica e muito questionamento. Esta é a fórmula do Põe pra Jogo. Até a próxima.